Olá, igreja, mais uma quinta-feira aqui com você, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Como prometido, hoje a gente vai dar sequência àquela rodada de perguntas que fizemos à nossa pastora. Aliás, antes de tudo, roda a vinheta, vai! Agora sim, pessoal, eu espero que vocês estejam acompanhando o nosso canal e todo o seu conteúdo, porque certamente se você tem acompanhado, você tem sido muito abençoado. Nas quintas-feiras anteriores, nós fizemos perguntas aos nossos pastores, tá lembrado? E na quinta-feira passada, vocês encheram a pastora de perguntas, mas foi muita pergunta, como eu já tinha falado. Então, para essa quinta-feira, o Ministério de Comunicação pensou em fazer uma dinâmica um pouquinho diferente. Transformamos algumas perguntas que foram muito boas em temas e convidamos os dois pastores para que juntos respondessem a você, de forma unida e super abençoadora. Tá pronto para ser abençoado? Então vamos lá, chega de delongas, vamos pro vídeo. Forte abraço! Vamos lá. Acredita que estamos vivendo o tempo da apostasia? A vinda de Jesus está próxima? Pastora, começa a senhora falando sobre essa pergunta. Tá bom. Eu não tenho dúvidas de que a vinda de Jesus está próxima. Para aqueles que leem a Bíblia, que participam dos estudos da escola dominical, percebem que todos os acontecimentos eles estão direcionando, né, e apontando para a vinda de Jesus. Os sinais estão aí e os sinais eles são muito claros. E isso não deve causar desespero e nem medo para aqueles que conhecem a palavra. Ao contrário, devem sentir alegria e ao mesmo tempo devem proclamar esta salvação e esta vinda de Jesus para aquelas pessoas que ainda não conhecem o Senhor. Então os sinais estão claros. Eu acredito sim, que nós estamos vivendo os últimos tempos, estamos aí, né, próximos à vinda do Senhor e vivemos também um tempo de apostasia, porque com todas essas dificuldades, tem muitas pessoas que estão abandonando, estão negando a fé, estão permitindo, né, que tantas coisas aconteçam, abandonando, um abandono das coisas sagradas de Deus, né? E a gente vê isso na sociedade, pessoas que antes criam na palavra e hoje estão deixando realmente de crer, estão ficando desacreditadas, sem esperança, perdendo o amor, aquilo que é sagrado, perdendo o amor à palavra. Então, eu acredito sim, que nós estamos vivendo, né, um período em que Jesus está prestes a voltar. Eu concordo com a palavra da pastora, não há dúvida alguma. As evidências são claras de que a volta do Senhor, ela, de fato, é iminente. O fato é de que, de fato, nós não sabemos o dia e a hora, mas as evidências estão aí. Então, o mais importante dentro dessa compreensão de que o Senhor está voltando mesmo, é que nós devemos estar preparados para nos encontrar com o Senhor, conforme a pastora bem disse. Não pode ser um motivo de tristeza, angústia e sofrimento. Para quem está preparado, vai dar prosseguimento à sua vida, testemunhando, e quando o Senhor assim o chamar para a eternidade, ou o Senhor já voltar definitivamente, ele estará preparado e vai se encontrar com o Senhor. É um tempo de apostasia sim, um tempo de esfriamento, muitas pessoas se afastando, vivendo mais os prazeres da carne. Então, para mim é evidente que o Senhor está voltando mesmo e nós devemos estar preparados. A questão é que nós não sabemos o dia e a hora, né? Então devemos estar preparados sempre. Outra questão, e agora eu pergunto primeiro ao senhor, pastor. Qual o posicionamento sobre o cristão com tatuagem? Este é um assunto importante e relevante. Eu quero de maneira bem objetiva dizer o seguinte, de que se uma pessoa ela está na igreja, ela deve ter um comportamento diferenciado, que faz toda a diferença e que mostre às pessoas que ele é alguém diferente. Se uma pessoa já vem de fora, vem do mundo, já com algumas marcas, certamente nós teremos que aprender a trabalhar com essas pessoas que já foram marcadas pela própria vida. A própria Bíblia, ela nos orienta com relação a esse tema, de que de fato nós devemos evitar. De fato é um pecado marcar o seu corpo, como nos diz em Levítico 19, 28. Até porque era uma prática pagã de muitos que marcavam
já evidenciando aquilo que criam e como criam. Ao longo da história, essas marcas já criavam já um certo estigma desta pessoa. Elas começaram dentro de ambientes que certamente de pessoas que tinham práticas e não serviam a Deus. Então, na minha concepção, de acordo com a visão bíblica e também cristã, nós devemos ter um comportamento diferenciado. Até porque muitas pessoas, elas, ao marcarem, ao tatuar, elas estão evidenciando alguma coisa. Ou o nome de um namorado, ou namorada, ou uma situação em que vive, ou uma tribo a qual pertencem, e certamente terão dificuldades, se em algum momento não quiserem mais manter esta marca ou esta tatuagem. Por exemplo, um jovem que tatuou o nome da sua namorada, e depois ele termina o namoro, e então ele vai ter que ou manter com uma marca, ou então retirar, e alguns símbolos e outras coisas mais. A grande questão para quem utiliza a tatuagem é que se ele está atento a se isso não está gerando uma confusão ou também criando na mente de uma outra pessoa que está caminhando na fé algo como escândalo. Então, se você está fazendo alguma coisa que vai gerar escândalo na vida de alguém, você está pecando. Se você está levando alguém a tropeçar, você está pecando, ok? E se aquilo que você está fazendo está glorificando o nome do Senhor. Até algumas pessoas tatuam o nome de Deus, ou Shalom, ou outras marcas, porque na realidade elas estavam querendo, na realidade, colocar uma tatuagem. E se utilizam de elementos evangélicos para poder balizar aquilo que é desejo do coração. Então, se você faz algo que não glorifica a Deus e que traz um escândalo na vida de alguém, você está pecando. Pastora, é exatamente isso? Sim, exatamente isso. A pergunta é, o que nós achamos do cristão, com tatuagem. Então, se ele é crente, para mim o que importa é a primeira parte da pergunta, Se ele é um crente, ele é a essência dele deve ser Cristo. Então, no momento que ele converte, não é mais a questão da pele, mas é a questão do interior dele. É a questão da essência dele com Deus. Se a pergunta for se nós aceitamos ou o que nós achamos de um crente fazer tatuagem, a resposta já seria diferente. Porque 1 Coríntios 6,12 diz que todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Então a pessoa tem que ser criteriosa, prudente, sábio na sua decisão, sabendo que um ato equivocado pode trazer assim, consequências seríssimas para a vida dela, assim como o pastor mesmo exemplificou, e também para a vida de outras pessoas. Então, o que deve estar tatuado na nossa vida é a presença do Senhor, é o Espírito Santo de Deus. O que nos identifica mesmo como cristão é essa presença do Senhor. Então, eu não preciso me tatuar para dizer que eu pertenço a essa ou aquela tribo, ok? Querido, também, segundo algumas estatísticas e alguns estudos, até há uma matéria, americana que diz que 50% das pessoas em uma pesquisa, elas se arrependem. E elas têm procurado clínicas para poder justamente tentar retirar aquela tatuagem, que é um tratamento caríssimo. E na realidade a própria sociedade já cria um estigma em quem é tatuado. Nós respeitamos a decisão de cada pessoa, cada um vai ter que assumir a sua responsabilidade. Mas como a pastora bem disse, nós cristãos temos que ter uma postura diferenciada. Paulo diz que ninguém me moleste ou me incomode, porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. As marcas que têm que estar evidentes em nossa vida são as marcas de Cristo. Ok. Recebemos também uma pergunta sobre xingamento. E aí, xingar é pecado? Efésios 4:29 diz que não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra indecorosa, mas apenas a palavra que for útil para edificar os outros. E o que é xingar? Xingar é você proferir palavras que atingem gravemente a dignidade ou a integridade do outro. E a boca fala, a Bíblia diz que a boca fala aquilo que o coração ele está cheio. Então nós devemos encher a nossa mente, encher o nosso coração de coisas boas, de coisas agradáveis,
e refrear a nossa língua. Tiago fala muito dessa questão do refrear a língua. Nós devemos refrear a nossa língua quando nós formos nos direcionar a uma pessoa, ao invés de xingar, nós devemos ter palavras que edificam. E o pecado é o quê? É uma condição do coração, da mente, né, e do homem interior. E o pecado, ele se manifesta em pensamentos, em ações e também em palavras. E quando nós falamos palavrão ou xingamos, nós estamos dando evidência do pecado poluente em nossos corações. E esse pecado deve ser confessado e ele deve ser arrependido, porque é pecado xingar. Concordo completamente. Xingamento, na realidade, não é bom. Devemos ter cuidado com o que nós falamos, para não gerar no coração da pessoa todo um problema emocional. Você está agredindo a pessoa. Então as pessoas têm que ter muito cuidado com aquilo que falam e procurar saber o significado daquele xingamento, tá? A profundidade do que está sendo falado. Então, em momento algum, o cristão deve abrir a sua boca para ser instrumento de maldição, e sim instrumento de bênção. Então, o cristão, ele sabe o que fala, ele sabe como pensar e sabe como agir. Se não está agindo dessa maneira, ele está contrariando a palavra de Deus. Não deve fazer parte do vocabulário cristão nenhuma forma de xingamento. Para terminar, qual postura uma mulher deve tomar diante de um relacionamento abusivo? Quem começa? Perfeitamente. Nenhuma violência, nenhum ato justifica a violência. Absolutamente. A vida dois não é fácil. Mas se alguém assumir o compromisso de viver ao lado de alguém, ele tem que respeitar. E em momento algum pode abrir espaço para a violência. Então, certamente a pessoa tem que denunciar, tem sim que ser orientada nesse aspecto. Agora, existem, a vida dois, existem várias situações que nós precisamos trabalhar. Porque não basta denunciar. Nós temos que cuidar dessa pessoa que está denunciando. Dar a ela condições para que ela tenha um amparo legal, o amparo emocional, tá certo? Para poder ter as garantias de que ela não vai sofrer uma retaliação. O que acontece é que muitas pessoas não denunciam porque não tem uma cobertura, uma proteção adequada. Nada justifica uma violência, mas precisa ser tratado, além da denúncia, ser tratado em todas as áreas. Claro que não justifica, mas também precisamos compreender a realidade deste casal, a realidade dentro das quatro paredes, precisa ser trabalhada, orientada, mas nada justifica a violência. E se há a prática da violência, tem que ser denunciada sim. Pastor, é por aí, né? Sim, é por aí. Eu entendo que logo, um relacionamento abusivo, eu acredito que não começa já no casamento, mas eu acho que já lá no namoro, eu acho que as pessoas precisam já perceber essa postura, né, esse relacionamento abusivo, que muitas vezes não começa num puxão de braço ou num tapa, mas no momento que o namorado ele já começa a querer dominar o celular, quando ele começa a dizer o tipo de batom que a menina tem que usar, o tipo de roupa ou de cabelo que ela tem que usar. Então tudo isso, né, o corte de cabelo e outras coisas mais, é necessário afastar, né? Preciso afastar porque já começa ali um relacionamento abusivo. Se isso persistir, né, ela precisa denunciar e precisa buscar apoio para os casados, né, e também até mesmo para a questão do relacionamento, como eu disse, logo no início já começa a perceber os sinais de abuso. Então tem que afastar, tem que denunciar, tem que buscar apoio na família, tem que buscar apoio na igreja, tem que buscar apoio os amigos. E a mulher que se valoriza, ela tem que buscar forças para sair desse relacionamento. E Deus criou a família para ser um lugar onde todos sentem protegidos, onde sentem uma proteção, onde sentem seguros e amados e não ameaçados. E onde a violência, a aliança da família ela é quebrada. Então, é preciso denunciar. 180, né? 180 é o número de denunciar, é uma central de atendimento, onde a mulher tem atendimento 24 horas, atende todo o território nacional,
registra, né, todos os encaminhamentos e enviam aos órgãos competentes para cuidar desta situação. Agora é importante perceber, às vezes nós estamos tratando o efeito e não a causa. Hoje nós vivemos uma sociedade que está se buscando a igualdade em todas as áreas e há abuso em todos os níveis, tanto para mulheres como para homens. Então, nós que somos cristãos, devemos trabalhar essa questão com amor, com carinho, para não deixar chegar ao nível da violência. Existe um ponto inicial. Então, por exemplo, você pensar na sociedade é muito mais difícil. Aí é uma denúncia mesmo. Mas se isso acontece no meio de um ambiente da igreja, de uma comunidade de fé, a gente tem que, desde o início, orientar ou a mulher ou o homem para que busquem ajuda, porque de repente a violência começa com uma palavra, com um xingamento, com um comportamento, tá certo? Com pequenos detalhes que não foram trabalhados. Então a gente não pode jogar as coisas para debaixo do tapete e achar que o tempo vai resolver. Na verdade, o casal, quando um dos dois sentirem-se abusados, tá certo? Devem procurar, no caso da igreja, uma autoridade eclesiástica para buscar um conselho, buscar o Ministério de Casais e Família da igreja, para que isso não descambe para a violência, tá certo? Tem que ter alguém que possa intermediar, até uma ajuda de um psicólogo, através de autoridades competentes, mas saber que as coisas começam lá atrás, às vezes no namoro, por falta de tratar algumas questões, no noivado, já começa mal, tende a dar tudo errado. Então é importante em todo o tempo não deixar chegar até os dias de fato, mas já desde o início procurar uma ajuda e não conseguindo resolver, aí buscar os meios legais e cabíveis, que é direito de todos. Então, pastor, responde para mim então, o senhor como uma figura masculina, um pastor do sexo masculino e tal, responda para o homem que, ouvindo essa conversa, se viu na situação de algum dia já ter cometido ou frequentemente se vê com a chance iminente de cometer uma agressão contra sua esposa. O que o senhor diz para esse homem? Primeira coisa, é importante que você reconheça o seu pecado, o seu erro. Isso é inconcebível, violência, em todos os níveis. Então, quero deixar claro, chega um momento que eu preciso tomar uma posição na vida. Se eu estou com uma pessoa, se eu a amo, se eu a respeito, eu não posso descambar para a violência. Então você tem que primeiramente reconhecer o seu erro e procurar acertar. De que maneira? Buscando ajuda. No âmbito da igreja, as autoridades, né, pastor, pastora, liderança, vai poder te ajudar, te encaminhar, te orientar sobre o tratamento, o acompanhamento psicológico, psiquiátrico, seja o que for. Precisa ser confrontado com essa situação. Segundo, ao buscar o tratamento, ter a disposição para perdoar, para pedir perdão à pessoa, para se humilhar, reconhecendo o seu erro. É muito importante que você queira a transformação. Então é hora de você mudar. Nada justifica a violência. Procure ajuda, procure a direção de Deus, o perdão de Deus, o cuidado de Deus, e peça perdão à pessoa na qual você agrediu. Se chegar a um ponto em que você perceba que não há mais como mudar esse ambiente, nós vamos te orientar sobre o que você tem que fazer. Busque ajuda, procure ajuda e creia de que Deus pode mudar a sua maneira de agir. Hoje foi tenso, mas gostaram? Muito bom, hein? Gostamos sim, com certeza. Estamos aí, né? Valeu a pena, é por aí, acho que é um assunto que nós temos que confrontar mesmo, tá certo? Porque Deus pode fazer milagres e nós temos que buscar ajuda e não permanecer no erro. Errar é humano, permanecer no erro é uma grande burrice. Então Deus é um Deus de oportunidade que certamente vai nos ajudar para que possamos ter um comportamento diferenciado. Deus abençoe a tua vida, abençoe o teu lar, em nome de Jesus. Bom, até a próxima. Tchau para vocês, fiquem com Deus, estamos à disposição. Tchau, e podem fazer perguntas que estamos aqui para responder, né, de acordo com aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. Quem sabe na próxima a gente responda a idade da pastora. Pode ser.